Para os nacional-socialistas, não bastava criar um mundo sem os que julgavam inferiores. Buscavam criar um mundo onde arianos ideologicamente leais se encaixassem em sua visão de mundo. Houve um esforço massivo para criar uma geração de jovens que se tornassem nacional-socialistas perfeitos, moldando-os em adultos dispostos a dar tudo pelos nazistas. No vídeo de hoje, vamos focar na Liga das Meninas Alemãs e em como elas buscavam incutir seus ideais de feminilidade. Talvez seja útil começar pela fundação do movimento juvenil nazista. Já em 1922, o Partido Nazista estabeleceu seus ramos juvenis. Os primeiros grupos da juventude hitlerista focavam no recrutamento de meninos para treiná-los como futuros soldados na Sturmabteilung, os camisas pardas paramilitares. O objetivo era claro: atender às metas militares dos nazistas. As crianças seriam militarizadas e instruídas em crenças racistas. Para as meninas, outra organização era necessária para prepará-las para os papéis esperados das mulheres no regime nacional-socialista. Houve algumas tentativas, sem sucesso, de criar um movimento de meninas na década de 1920, mas essas não conseguiram atrair membros suficientes. Em julho de 1932, esses vários grupos femininos nazistas foram dissolvidos e depois reformados na Liga das Meninas Alemãs. No final de 1932, o número de membros era de apenas cerca de 10 mil, mas no ano seguinte, Hitler assumiu o controle da Alemanha como chanceler e, com isso, veio a proibição de todos os grupos juvenis não nazistas. Os grupos juvenis tiveram que escolher entre serem absorvidos pelos nazistas ou fecharem. Em dezembro de 1936, tornou-se obrigatório que meninas a partir dos 10 anos ingressassem na Liga das Moças Alemãs, também conhecida como BDM. No entanto, só era possível ingressar se a pessoa pudesse provar que tinha ascendência étnica alemã, era cidadã alemã ou estava livre de qualquer doença hereditária. O uniforme das integrantes da Liga era composto por saia azul marinho, blusa branca e botas pretas pesadas de caminhada. Para aquelas que ocupavam cargos de liderança, insígnias indicando as patentes eram costuradas no uniforme. A individualidade era expressa por tranças, mas joias e maquiagem eram proibidas. O próprio uniforme era um dos aspectos atraentes da Liga, já que os nazistas investiam e cultivavam a moda para atrair ainda mais membros. No auge, a Liga reunia cerca de 4,5 milhões de meninas e jovens, crescendo mais lentamente que a juventude hitlerista masculina. Na Liga, meninas e jovens mulheres eram divididas por idade. Para meninas entre 10 e 13 anos, havia o Jungmädelbund, mas entre 13 e 18 anos, elas eram simplesmente membros da própria Liga. Quando uma garota atingia a idade de 17 anos, ela podia ingressar na Grober und Schauenheit, ou na Sociedade Fé e Beleza, embora isso não fosse obrigatório. Isso foi criado para ser o caminho para que as jovens se tornassem membros do Partido Nacional Socialista. As atividades da Liga eram uma mistura de palestras, atividades empolgantes, serviço comunitário e doutrinação nacional socialista. Nos fins de semana, as meninas iam a acampamentos para praticar atividades físicas. Esportes como ginástica, atletismo e natação faziam parte do currículo. Esportes pouco praticados por meninas, como esgrima, eram incentivados, mas só para a elite e as mais desejáveis. Férias de esqui e acampamento eram subsidiadas, permitindo que até os mais pobres participassem. O objetivo era criar uma mulher saudável que pudesse servir melhor ao Estado, como mãe, esposa e dona de casa. Muitas dessas atividades eram focadas nesses 3 papéis. O treinamento doméstico era essencial, ensinando a cuidar da casa em residências modelo. As meninas também eram incentivadas a ajudar nos cuidados infantis e de enfermagem. Algumas dessas atividades incluíam as meninas trabalhando na agricultura, cantando antigas canções folclóricas alemãs e dançando, encenando contos de fadas e apresentando shows de marionetes. No inverno, eram feitas atividades internas como oficinas de costura e artesanato. Quanto às palestras, o foco era aprender sobre eventos históricos e sobre as pessoas que os nazistas consideravam importantes.
Isso incluía aprender sobre a ascensão de Adolf Hitler ao poder e sobre como ele salvou a Alemanha. Eles também aprendiam sobre o alto sacrifício dos soldados alemães. As meninas também recebiam educação política para doutriná-las na visão de mundo nacional-socialista. No final das contas, grande ênfase seria dada à importância de dar à luz e criar filhos. Isso era considerado o dever mais importante de toda mulher alemã. Também seriam realizadas palestras sobre os perigos de se casar com alguém de fora da raça alemã e a importância de ter o maior número possível de filhos, além da importância do sangue alemão e de mantê-lo livre de impurezas raciais. Em comícios e eventos nazistas, a juventude hitlerista e a Liga das Meninas Alemãs tinham papéis de destaque. Atuavam como porta-bandeiras e faziam danças coreografadas para o público que aplaudia. As meninas da Liga ficavam visíveis em seus uniformes brancos, contrastando com as camisas pretas e marrons dos homens e meninos. No entanto, por causa das palestras e discursos sobre a importância de ter filhos, isso frequentemente levava a consequências graves. Meninos e meninas da juventude hitlerista e da Liga frequentemente se envolviam em atividade sexual. No comício de Nuremberg, em 1936, foi relatado que quase 1.000 membros da Liga voltaram para casa grávidas. Relatos de depravação sexual cometida pela juventude hitlerista contra as meninas da Liga eram amplamente divulgados. Em um exemplo marcante, uma garota da Liga deu à luz um bebê. Ela então foi questionada sobre quem era o pai. Ela respondeu que poderia ter sido um entre 13 garotos da juventude hitlerista. A propaganda nazista era essencial na experiência das meninas na Liga. Um dos exemplos mais perturbadores incluía um livro infantil de propaganda chamado Der Giftpilz, ou O Cogumelo Venenoso. Ele continha vários estereótipos antissemitas e afirmava ensinar as crianças a diferenciar um judeu de um gentio, assim como se aprende a distinguir entre cogumelos venenosos e comestíveis. Em uma dessas histórias, uma jovem da Liga é forçada por sua mãe a visitar um médico judeu. Isso ocorreu apesar dos protestos dela, pois aprendera sobre os supostos perigos dos judeus na Liga. Nessa história, ela escapa por pouco de ser abusada pelo médico e volta para casa para ensinar uma lição à mãe sobre os perigos dos judeus, com a mãe acabando por concordar com a visão de mundo dos nazistas. Essa história também destaca um aspecto importante da Liga: rebelar-se contra os pais. As crianças eram incentivadas a denunciar às autoridades qualquer sentimento ou atividade antinazista de seus pais. Entrar para a Liga era considerado um ato de rebeldia por muitas meninas, pois permitia que ficassem longe dos pais, estar com outros jovens que pensavam igual e aproveitar esportes ou acampamentos enquanto aprendiam a aceitar seu papel na sociedade nacional socialista. Uma parte importante do tempo das meninas na Liga era o ano de serviço. Isso fazia com que as adolescentes membros da Liga prestassem um serviço ao Estado por um ano antes de poderem ingressar no ensino superior ou no mercado de trabalho. Muitas vezes, isso significava trabalhar como trabalhadora rural. Os jovens adultos viviam e trabalhavam juntos, e muitos lembravam desse período como uma experiência feliz. Para quem não queria trabalhar em fazendas, restava ser empregada doméstica na cidade. Essa exploração de mão de obra não remunerada fazia parte do plano nazista de preparar cidadãos para colonizar o leste e manter empregos impopulares ocupados. Durante a guerra, o serviço foi ampliado. As liberdades da Liga acabaram quando começaram a viver e trabalhar em campos do serviço de trabalho do Reich. Os uniformes elegantes foram trocados por um simples vestido de trabalho verde-oliva. Em 1941, mulheres e membros mais velhos da Liga substituíram os operários da indústria de munições, já que esses homens foram recrutados para o exército alemão. Os membros mais jovens da Liga chegavam até a ajudar na colonização da Europa Oriental, ensinando aos colonos a maneira correta de manter uma casa e a forma adequada de criar os filhos de acordo com os padrões raciais e higiênicos nazistas.
Cerca de 19 mil meninas, de 15 a 16 anos, foram enviadas à Europa Oriental como parte do programa de ocupação do Lebensraum. Com o aumento dos desabrigados pelos bombardeios dos aliados, as meninas da Liga mantinham cozinhas comunitárias para os necessitados. Muito mais, cerca de 60 mil trabalharam como enfermeiras, cuidando dos feridos ou moribundos. À medida que a guerra chegava ao fim, membros da juventude hitlerista e até mesmo algumas integrantes da Liga lutaram contra os exércitos aliados que avançavam. Tais atos eram proibidos pela Liga, mas isso não impediu algumas garotas de pegarem armas para defender a ideologia que as corrompeu. Vale lembrar que muitos guardas dos campos de concentração e extermínio eram ex-membros da Liga. Irma Grese foi uma dessas integrantes. Ela ficou conhecida como a hiena de Auschwitz. Isso se deve ao seu riso cruel, enquanto cometia atos sádicos contra os prisioneiros do campo de concentração. Dizem que ela era uma integrante fanática da Liga em sua juventude. O papel desempenhado pela Liga não pode ser minimizado ao explicar por que jovens mulheres aceitaram com tanto entusiasmo trabalhar em alguns dos piores lugares, cometendo atos horríveis contra seus semelhantes, sejam homens, mulheres ou crianças. A Liga era apenas uma parte do plano dos nazistas para criar o que eles viam como a sociedade perfeita. A Liga promovia a eugenia e usava a adolescência das meninas para transmitir sua visão de mundo distorcida. O que poderia ser visto como atividades inocentes no campo e camaradagem juvenil era apenas uma fachada para a tentativa dos nazistas de transformar crianças em nazistas dispostos e devotados,